is the Lavan? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Sou o professor David, dou aula de História desde 2008, aula na rede particular, na rede pública, sobre o islamismo, né? Islamismo. Aí a questão da religião, se você sempre seguiu o Islã. Não. Eu nasci católico, né? Minha família católica, eu frequentei muito, eu era coroinha, inclusive, na época de católico. Então a religião sempre foi uma coisa muito, muito presente na minha vida, né? Inclusive eu tinha a intenção de até fazer, né? Teologia. Teologia? Teve um momento lá que até fiquei me balançado de até seguir História a carreira... Não, a carreira eclesiástica mesmo. Ah, sim. Porque assim, a religião sempre foi um ponto muito... que eu sempre tive muito interesse. Aí vou falar um pouco como eu fui para o islamismo, tá? É a sua transição. Isso. Quando eu entrei na faculdade, primeiro eu fiz turismo, né? Antes de fazer história. Então, como religião sempre foi muito o meu interesse, eu peguei uma vez para um livro a respeito do islamismo, para conhecer mesmo, porque era uma curiosidade. Eu sempre li sobre várias tendências, né? Linhas da religião. E aí eu li um pouco sobre o islamismo, mas nada assim muito aprofundado, né? Aí passou um certo tempo, deixei de lado, passou um certo tempo, aí teve em 2001, em 11 de setembro, teve os ataques, e eu comecei a ver muita coisa dizendo que o islamismo isso, o islamismo aquilo, eu pensei, não, peraí, não deve ser possível, porque eu tinha noção que era o mesmo Deus, né? Judeus, cristãos, muçulmanos têm o mesmo Deus. E eu achei estranho que uma religião que tem o mesmo Deus que a que eu tinha, pregasse aquilo, eu não achei que aquilo fosse a verdade, né? E aí eu peguei de novo para ler, aí com outro interesse. Eu comecei a ler. Aí tirar as dúvidas. Isso, a princípio para refutar, para ver que aquilo que estava falando sobre o islamismo era um radicalismo que não era o que a maioria queria, né? Sim. Bom, aí caiu nas minhas mãos uma biografia do profeta Muhammad, que é o profeta que em português também é chamado de Maomé. E eu comecei a ler a biografia dele. Ali, sabe, quando pareceu para mim que as respostas que eu ia vendo dentro do islamismo preenchiam as lacunas que eu tinha enquanto católico. Eu comecei a procurar próximo de onde eu morava, né? Que naquela época eu estava morando em Diadema, né? Aqui na Grande São Paulo. Dessas questões que preenchiam, você tem algum princípio, alguma questão básica? A básica que eu nunca consegui raciocinar perfeitamente era a questão de Jesus ser homem e ser Deus. Assim, porque os cristãos adoram Jesus como um Deus. Ou pelo menos isso, pela história, a gente viu que não foi desde o início, mas acabou sendo. O culto a Jesus como Deus. E aquilo meio que não entrava na minha cabeça como uma pessoa, ao mesmo tempo pode ser... Eu achava aquilo uma mistura muito com o paganismo. A questão até que se teve do Ário, né? Que questionava o arianismo. Aquela cruzada com Albigense, se não me engano, né? Que teve isso também, né? Então isso não... Sabe? Era o grande entrave, né? E eu achava aquilo muito mitologia romana, muito mitologia grega, né? E aí no islamismo, uma coisa que eu descobri que até hoje muitas pessoas não sabem e que preencheu, é que nós, assim, os muçulmanos, eles acreditam em Jesus. Jesus aparece no livro sagrado do islamismo, no Corão. E também, assim, Maria, que é a mãe de Jesus, ela é a única mulher que é citada pelo nome em todo o Alcorão. Então eu percebi, poxa, não é tão diferente quanto eu imaginava. E a forma como os muçulmanos veem Jesus como um profeta, nascido da Virgem Maria, e que foi um profeta, que Deus o escolheu para transmitir sua mensagem às pessoas, mas não era Deus. E mesmo Maomé, que foi o último profeta, que veio depois de Jesus, nós não adoramos Maomé. Maomé foi um ser humano, como Jesus foi um ser humano, Moisés foi um ser humano, Davi foi um ser humano, enfim, todos os profetas... claro que especiais, porque foram escolhidos por Deus, aquela coisa toda lá. E aí, isso aí acabou preenchendo uma das grandes muletas que eu tinha enquanto católico, enquanto cristão. Essa coisa de, Jesus e tal. E aí eu vi que no islamismo acredita em Jesus, Jesus é um profeta, e isso
E aí outras coisas mais, a forma como o islamismo se expandiu, a forma como Maomé, a vida dele. Entre os muçulmanos dizem assim que o primeiro livro que todo mundo que quer conhecer o islamismo tem que ler não é nem o Corão. O Corão é o último. Você tem que pegar uma biografia de Maomé, saber quem ele foi, como ele foi, O que ele pregou. que ele fez, como foi, porque assim a gente às vezes tem uma visão de intolerância e fanatismo e imposição da religião, e ele mesmo proibia que qualquer pessoa fosse obrigada, né, a seguir o islamismo por uma obrigação, tipo, tem que ser uma coisa. Então assim, aí foi indo. Então, aí, como eu estava dizendo, eu morava em Diadema e eu sabia que tinha uma loja de um árabe ali perto. Eu fui lá, falei, olha, eu queria conhecer um pouco mais, tal. Aí ele começou a me explicar. Primeira vez eu fui até a mesquita, assisti uma oração, ele foi me ensinando isso. Nunca ele veio a mim e falou assim, ó, não foi meio como tem às vezes com alguns assim evangélicos que vão na porta, assim, tipo, bate e vamos lá, isso, Não, eu que fui. Você que E procurou, ele nunca mais veio, às vezes que eu ia lá. Aí depois a gente fez amizade, né? Eu considero ele até um pai, porque ele tem mais ou menos a idade do meu pai. E aí, depois de 1 mês, 2 meses frequentando lá, calhou que era justamente época de férias, já tinha sido final do ano, né? Dezembro, janeiro. E aí eu resolvi, né? Me reverter, que a gente fala, né? Porque na nossa religião todo mundo nasce muçulmano. Todo mundo nasce adorando Deus. É um Deus único. Depois, com o tempo, a gente segue de acordo com uma influência familiar e tudo mais. E quando uma pessoa se torna muçulmana, novamente, ela está revertendo. Não é conversão, é reversão. Né? Nós estamos que voltando... muito que a gente escuta é conversão, né? E não, é reversão. A gente volta para o estado natural, que é adorar um único Deus. Que é, ao fim e ao cabo, o resumo de tudo é isso. É um único Deus. Entendi. Aí a próxima questão é referente a isso. O Edson, que é o outro rapaz que conversou com você, ele viu o seu blog e daí fazer a questão assim, do que você propõe no seu blog, sobre o que você escreve relacionado ao... Então, a ideia do blog surgiu em um dos meses do Ramadã. Ramadã, que é um dos 5 pilares do islamismo, né? Que é o jejum em um determinado... Porque assim, posso explicar? Pode, claro. Então, assim, os meses islâmicos, eles são diferentes dos meses nossos aqui do Ocidente, tipo janeiro e fevereiro. Lá tem nomes árabes e também o calendário ele é lunar. Então, todos os meses têm 30 dias e são 360 dias. Pois bem, já era assim mesmo antes do advento do islamismo. Um dos meses, se não me engano, o 9º mês do calendário árabe, se chama Ramadã. E nesse mês do Ramadã, ocorreram muitas coisas importantes dentro do islamismo. Só que a mais importante de todas é que o profeta Maomé, ele recebeu a primeira revelação do Alcorão em uma das últimas 10 noites do mês de Ramadã. Então, isso transformou o mês de Ramadã no mais importante mês de todo o calendário islâmico, mais sagrado mês do calendário islâmico. Tem muitas comemorações assim durante o... Então, ocorreram outras coisas também, algumas batalhas famosas contra os infiéis ocorreram nesse mês, enfim, vários eventos. E a partir daí o que foi determinado como um dos 5 pilares do islamismo é o jejum no mês do Ramadã. Nos 30 dias do mês do Ramadã, do nascer ao pôr do sol, o muçulmano não pode comer nada, beber nada, nem água, não pode ter relações sexuais e evitar qualquer tipo de frivolidade, né? Durante esses 30 dias. Então ele, geralmente quando consegue, ele acorda um pouquinho antes do nascer do sol, toma uma refeição para aguentar E aí do momento que o sol nasce até ele se pôr, não pode ingerir nada, nem água, nem pão, nem nada. Sim. Nem ter relações sexuais, se no caso for casado, tanto a mulher quanto o homem, enfim. E no caso todos os fiéis devem ter essa prática? Isso, no mês do Ramadã. Todos, exceto algumas condições, como mulher grávida, Sim. pessoas que precisam tomar medicação controlada, né? Os muito jovens, né? Então, acredita que por volta dos 13 anos é que a obrigatoriedade de se cumprir até os 13 não é obrigado, né? Então tem alguns
exceções. Algumas exceções, né? Pois bem, aí num dos meses do Ramadã, se não me engano, acho que vou fazer 2 ou 3 anos, eu resolvi criar um blog. E esse blog eu pretendia, no começo, eu estava postando traduções do Alcorão. Por exemplo, assim, os últimos capítulos do Alcorão são os mais curtos e eu estava postando ali em português. E depois algumas questões, por exemplo, quando aconteceu o atentado na França contra a edição da Charlie Hebdo, Charlie Hebdo, a revista. Sim. Aí eu postei lá dizendo que o que aqueles caras tinham feito não era o que o islamismo pregava. Muito embora o que que chega a ter uma onda muito forte de preconceito, né? O que o pessoal fez, os editores, aquelas caricaturas do profeta Maomé também não. Aí eu tentei explicar lá por que nós muçulmanos não aceitamos nenhum desenho do Maomé. E mesmo filmes, existe um filme só oficialmente assim da história do Maomé, mas mesmo quando fala do Maomé é a câmera, nunca é um ator representando o Maomé. E quando é a fala, é alguma coisa que ele disse, é alguém falar, o profeta falou, não tem alguém simulando. E por que se põe essa questão da... Então, aí eu coloquei lá no blog assim, por exemplo, porque a gente, o que o próprio profeta tinha muito receio, ele dizia isso pouco tempo antes de morrer, é que acontecesse com ele a mesma coisa que aconteceu com Jesus, que era o quê? Ele tinha um medo muito grande de que os muçulmanos adorassem a ele, como fizeram com o passar do tempo, se fez com Jesus. Então, assim, o ato da criação, mesmo numa mesquita, quando vocês forem, não tem nenhum desenho de nenhuma pessoa. Nem Maomé, nem ninguém. E nem de nenhum animal. Então, são só desenho, figuras geométricas ou versículos do Alcorão. Nunca um desenho nem de um pássaro. Entendi. Porque, primeiro, o ato de criação é de Deus. Né? Ninguém sabe como Maomé foi. Por mais que você conjecture, né, que ele era moreno por causa da região, cabelo assim, cansado e tal. Mas ninguém sabe como Maomé foi. Então qualquer criação é errada. E nada errado pode estar vinculado à imagem do profeta. Já começa por aí. Segundo ponto, quando eu crio uma imagem idealizada, eu passo a idealizar a própria coisa que eu criei. E isso pode parecer radical, mas assim, se você deixar isso solto, pode vir futuramente a acontecer com Maomé a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com Jesus, que é se chegar ao ponto de cultuar Maomé. Outra coisa, chamar os muçulmanos de maometanos, que a gente não aceita. Porque nós não somos maometanos, porque maometano seria quem segue Maomé, nós não seguimos Maomé, nós seguimos Deus. Porque o cristão é o quê? Por que ele é cristão? Porque ele segue Cristo. Se eu aceito ser chamado de maometano, dá a impressão, pode parecer bobeira, mas assim, a gente sabe que se a gente der espaço para uma coisa aqui, lá na frente, você pode... então tem muitas coisas que às vezes são chamadas de radicais. Por exemplo, eu ficar sozinho com uma mulher. Não pode. Não pode? Não pode. Porque... assim, existe uma regra no islamismo que assim, você tem que fechar a porta de qualquer possibilidade de um futuro problema. Pode não ser nada, mas pode vir a acontecer alguma coisa. Porque o ser humano, como o próprio nome diz, como o humano que é, ele tem vários defeitos e várias coisas que ele vai saber. Mas em que caso essa questão de ficar sozinho com uma mulher? Assim? Por exemplo, se é minha mãe, não tem problema. Se é minha irmã, eu não posso ficar sozinho com mulheres que potencialmente poderiam ser minhas companheiras. Entendi. Por exemplo, se é minha tia, se é minha mãe, se é minha irmã, se é minha cunhada, tudo bem. Agora, uma mulher que poderia vir a ser minha esposa, não poderia. É claro que aí já é um ponto radical. Nem todo mundo segue. Não vou dizer pra você aqui que eu sigo isso sempre, até porque não dá. Porque nem você chegar lá, você tem que conversar com uma pessoa que é da sua função. Não falar, não vou conversar com você porque eu não fico sozinho com uma mulher que poderia ser minha esposa. Então, assim, é outra parte, né? Que num país como o Brasil é muito complicado seguir muitas regras que seriam muito mais fácil se a gente vivesse se nós vivêssemos num país de maioria islâmica.
Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. He is the sustainer and the